E aí, rapaziada, aqui mais um vídeo, tá? Vou estar resumindo pra vocês aqui rapidão, só pra poder aprender mesmo, tá? Porque eu vou estudar no caso. Hoje a gente vai falar sobre Durkheim. Durkheim, quem foi Durkheim? Eu esqueci o nome dele agora, eu não sei qual que é o nome dele, só que eu sei que é o Durkheim. O Durkheim, ele era o seguinte, ele é um sociólogo, um dos primeiros sociólogos, tá, dos tempos antigos, ele era positivista, então ele era neutro, ele acreditava o seguinte, que para a gente estudar a sociedade, a gente não podia intervir como Karl Marx pensa. Ele, o Durkheim, o Comte, o Weber, eles acreditavam que tinha que estudar de longe, tem que ser neutro, que é o positivismo. E muitas das ideias do em si do Durkheim, elas vêm de Augusto Comte. Ele prioriza o quê? Na visão de Durkheim, a gente tem que estudar a vida social, a sociedade, como os cientistas estudam a vida biológica, com um método de um. Ah, como eu posso explicar? Com um método científico, assim. E ele que uma das coisas que ele sempre fala, né? A gente tem que lembrar de Durkheim o quê? Fato social. Fato social e positivismo. O fato social é o quê? É a maneira de agir, pensar e sentir. E tem coisas que ele aponta, tá, nos livros dele, que é o seguinte: a importância da sociologia como uma ciência empírica. Então ele preza para a gente estudar a sociologia, a sociedade como uma ciência, como os cientistas estudam as plantas, sei lá, a vida biológica, assim, resumindo. Então, isso aqui, ele prioriza isso para a gente ver dessa forma. E tem outra coisa também, a ascensão do indivíduo e a formação de uma nova ordem social. O que significa isso? A sociedade, você pode pensar que você não está sofrendo pressão da sociedade, mas sim, você está sofrendo pressão da sociedade. Digamos aqui, quando você já nasce sabendo, não sabendo criança, mas você já vai crescendo sabendo. Ah, quando eu fizer 18, eu tenho que estudar para poder passar no vestibular. Eu já tenho que saber que quando eu acabar a escola eu vou ter que trabalhar, que eu vou ter que estudar, que eu vou ter que ter uma família, assim, assim, assado. Entende? A sociedade te obriga, mesmo você não querendo, você é obrigado a fazer isso. E tem outra coisa, as fontes e o caráter da autoridade moral na sociedade, que é o que são a mesma, é praticamente quase a mesma coisa, mas é o fato de ser coagido. A gente não é coagido, uma coisa que a gente é coagido diariamente é a levantar cedo. A gente é coagido isso, a gente não é obrigado, mas a gente tem que fazer. A gente tem que acordar cedo, ir para a escola, estudar. A gente é coagido a fazer isso, entende? Isso é como ele mostra como que a sociedade, ela coage a gente a fazer as coisas. A gente acha que está no controle, mas não, a gente está sendo obrigado, coagido. E com isso, ele fala também da dificuldade de se estudar o fato social, por ser algo que a gente não pode intervir. Porque a partir do momento que a gente interve, né, numa pesquisa, segundo a vista do Durkheim, não teria muito nexo. Mas já o pensamento do Marx, ele acredita que o pensamento do Marx, ele acredita que a gente tem que ir pra lá, como posso, desculpa o termo pejorativo, porrada e bomba, tem que entrar no meio e fé. Aí, seguinte, a gente vai finalizando aqui, é bem curtinho, depois eu vou fazer a parte 2 porque eu tenho que estudar mais, mas isso que eu entendi. Ele fala muito dessa questão da solidariedade, não é questão de ser solidário, ser bonzinho, é o que mantém uma sociedade unida. O que seria isso, Chico? Então, temos a solidariedade orgânica e mecânica. A mecânica, você vai pensar, caraca, pô, mecânica, solidariedade mecânica, não, tem tudo a ver com trabalho, a forma como a sociedade se organiza. Então eu lembrei o que é solidariedade orgânica. A solidariedade orgânica é o seguinte, numa sociedade atual, como que eu posso dizer? Ela é nas questões das regiões mais complexas. Hoje em dia, entende? Vou explicar de uma forma mais pejorativa para vocês entenderem melhor. A solidariedade orgânica é o seguinte: hoje em dia todo mundo tem uma função específica. Ah, o cara faz um parafuso, o outro faz outro parafuso e você não sabe o que vai dar origem nisso. Você só sabe que você tem que fazer o parafuso. Mas já na solidariedade mecânica, como nos tempos antigos, nas tribos, todo mundo fazia um pouco. Tipo assim, o cara ele caçava, mas ele também sabia cozinhar. A mulher caçava, mas sabia cozinhar. Tipo assim, só uma. Não falando, porque antigamente não era assim, é só um exemplo. Mas esse é o exemplo que é o certo que ele se refere. Aí também, quando a gente fala também de anomia, que é o seguinte, o que seria a anomia? É o sentimento de não se sentir pertencido. Porque o Durkheim, ele estudava muito a questão do suicídio. Ocorria muito suicídio na época e ele queria saber, que ele achava, ele tinha certeza, né?
que o suicídio não era questão só do egoísmo em si, a sociedade também te obrigava, a sociedade te coagia a se suicidar. Tanto que ele tem os três suicídios, as três classificações, que são o suicídio anômico, o suicídio egoísta e o suicídio altruísta. O suicídio altruísta, ele seria para o bem maior. Um exemplo nas tribos onde, quando a mulher perde o marido, ou ela vai embora da tribo ou ela se mata. Ela prefere se matar para não perder o respeito, para o bem maior. O egoísta, digamos, é mais uma, sendo bem direto, bolsa de valores. Quando despenca a bolsa de valores, o cara que é empresário ele se mata porque ele perdeu todo o dinheiro dele. E a questão do anômico é o fato de não se sentir pertencente a um grupo. Ah, eu não tenho amigos, eu não tenho nada disso, eu me mato. Isso aqui é essa questão do suicídio do Durkheim. É esse aqui o vídeo, rapaziada. Arregaça o like aí. Aí depois eu vou vir com parte 2 do Durkheim. E possivelmente eu vou vir com diversos temas aqui. E é isso, rapaziada. Boa noite.